Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde ou boa noite. Nunca sabemos em que momento nossos internautas estão assistindo isso. Vamos lá. Hoje iniciaremos um projeto com 3 módulos. Estudaremos a reencarnação de Segismundo, do livro Missionários da Luz, capítulos 12, 13 e 14, e que vai servir, inclusive, como complemento dos nossos estudos lá na Casa Centro Espírita Verdade e Luz, do Livro dos Espíritos. E, para tanto, nós vamos nos servir desses slides feitos pelo Estúdio Cena em Ação, o desenhista é o Rodival Matias, e esse trabalho foi todo capitaneado pelo grande trabalhador espírita, Américo Sucena, que gentilmente nos autoriza a trazer aqui para todos nós. A lição aqui vai começar quando Herculano, que é aquele senhor do meio, encontra-se com Alexandre, à esquerda, de amarelo, e André Luiz. Eles estão todos em nosso lar, e pede para que Alexandre interceda junto de um assunto lá que seria a própria encarnação do Segismundo. Segismundo, um trabalhador lá do nosso lar, um trabalhador muito fiel ao seu trabalho, adquiriu com isso muitos amigos, distribuiu muitos favores, não no sentido que conhecemos aqui na Terra, mas muitas gentilezas. E Herculano conta que Raquel e Adelino, que fazem parte de um trio que teve um problema na última encarnação, eles já estão encarnados e serão os futuros pais do Segismundo. Explica ainda que Adelino foi morto em duelo por Segismundo, e esse o repele nas horas do sono físico. O Adelino, quando ele está lá no sono físico, então a aproximação do espírito de Segismundo para já ir criando a afinidade, ele o repele em sonho. O Alexandre, que conhece o casal, aceita cooperar, confirmando que estará ao seu lado para conversar com Adelino, e até porque o Alexandre ele participou nessa encarnação, onde o trio acabou tendo problemas. O Alexandre também estava lá. Ele é amigo tanto do Segismundo quanto do Adelino e da Raquel. O trio ele foi protagonista de uma dolorosa tragédia ao tempo da última encarnação de Alexandre. Após paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram sobre uma intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos nas zonas inferiores. E, por intercessão de amigos, os antigos cônjuges voltam ao corpo físico para a correção dos laços sentimentais e aceitam receber Segismundo como um filho para encarnar. Sabemos, então, essas cenas estão fortes, mas sabemos que o pensamento plasma as formas e que os nossos infernos interiores, eles se exteriorizam e viram uma realidade atual. Nessa cena, aí já encontramos o André conversando com o Alexandre e o André perguntando para o Alexandre se ele pode participar, né? Porque ele está sempre lá querendo aprender e depois trazer para nós, como o fez. E Alexandre, claro, aceita tê-lo como um espectador, mesmo até um auxiliar, para que as lições sejam passadas, mas sugere para André que ele faça um estágio no planejamento de reencarnações. É um departamento do planejamento de reencarnações lá em nosso lar. Ele está relacionado com o Ministério do Esclarecimento e é explicado que uma grande porcentagem das reencarnações se processa nos moldes padronizados para todos. Para uma alma com cultura, conhecimentos e correspondente responsabilidade, o processo é individual e mais complexo. Colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Trabalhadores são companheiros não completamente redimidos, mas com grande soma de qualidades superiores, entidades em débito, mas com valores de boa vontade,
perseverança, em sinceridade, tem o direito de influir sobre fatores da reencarnação. E aí a gente traz aquela lição do Cristo: se nossa mão ou olhos são motivos de escândalo, melhor entrar na vida sem eles. Então, se nós falimos nas experiências, por exemplo, com dinheiro, com beleza física ou inteligência, o ideal é que não, na reencarnação imediatamente seguinte, não tenhamos os mesmos atributos, porque dificilmente passaremos por eles. Então, aquele espírito faliu numa situação de muita beleza física. Esse mesmo espírito pede para vir com alguns defeitos, para que a vaidade, nesse caso, não fale tão alto. Depois, com a aquisição de novos valores, aí sim ele vai poder novamente vir com outro corpo, esse sim mais perfeito, e passar por aquela missão. Nós falamos isso muitas vezes nas palestras que fazemos, e apesar de nós aqui na Terra temos como alvo o poder material, a beleza física, né? Os nossos ídolos são aqueles que são bonitos, que aparecem na televisão, mas entendendo, inclusive, que eles têm uma vida absolutamente maravilhosa. Mas a prova da beleza física, a prova da riqueza material, são provas muito difíceis. Não, lembramos daquela outra máxima do Cristo, né? É mais fácil que um camelo passe no buraco da agulha que o rico entrar no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? É que com todas as tentações da carne, fica muito difícil vivermos em espírito. Então já temos aqui uma nova cena, e aqui nós temos uma panorâmica lá do nosso lar, e André observa entidades ali caminhando, isoladas ou em grupo, todos trabalhando, empunhando rolos de pergaminho, e o Alexandre informa para ele que algumas dessas entidades são os trabalhadores da própria casa, interessados em reencarnações próximas. Outras estão em trabalho de intercessão, obtendo favores para amigos. E os rolos são mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do nosso plano. Então, os espíritos, como vêm para aqui, como se o nosso corpo fosse a nossa casa, e ali, então, eles têm a planta dessa casa. A planta que mais vai se adequar às lições que devem ser aprendidas naquela encarnação. E aí nós vamos ter alguns exemplos aqui para frente. Nós dissemos lá no início que os desenhos eles não foram feitos de forma mediúnica. E nesse caso, inclusive, há uma observação de que o desenhista não conseguiu captar uma coisa que seria muito bonita. Notem aquele busto ali à esquerda da porta. E no livro diz que em cada canto tinha um busto, um masculino e um feminino. Não um busto, mas um corpo todo, que eram estruturados numa substância luminosa, com a musculatura formada em fibras radiosas do frontal ao ligamento anular do tarso. Fios de luz simbolizavam as regiões diversas da musculatura. Era possível ver a circulação linfática e sanguínea, ou seja, são corpos perfeitos para alguém com uma capacidade como a do André Luiz, que foi médico, por exemplo, poder analisar aquilo tudo e ver a beleza da vida física, a beleza dessa engenharia que os nossos irmãos em espírito continuam trabalhando, atuando para que tenhamos ótimas ferramentas de aprendizado no nosso estágio na Terra. Ali, então, conversam André Luiz e o Alexandre o apresenta para o Josino. O Josino é aquele rapaz de barba ali mais à esquerda, que é quem vai agora assumir o papel de cicerone do André Luiz nesse departamento. Aqui, o mesmo Josino apresenta o André Luiz para o Manassés. Manassés é esse rapazinho à direita, mais jovem. Na verdade, eu disse que o Josino, que seria o cicerone,
mas o Manassés é quem vai ficar com o André nesse período, explicando, nesse primeiro momento, tudo o que acontece ali nos serviços de inflamação. O André é recebido com muita simpatia e percebe que vai ter bons momentos, pois o Manassés, nas palavras de André Luiz, é um livro volante. É um rapaz com muito conhecimento e estão todos ali no plano para as encarnações. E aqui nós já temos um primeiro caso, um exemplo vivo daquilo que falamos anteriormente lá sobre o versículo de Jesus, quando seus olhos são motivo de escândalo, melhor entrar na vida sem eles. Então, o Manassés acaba apresentando esse senhor chama-se Silvério, é mais um trabalhador lá de nosso lar, 15 anos de um trabalho nas atividades do auxílio, e está prestes a regressar novamente à crosta para a liquidação de contas, mas está muito hesitante, preocupado, naturalmente, como normalmente isso acontece. Imagine que nós somos espíritos multimilenares, e nas nossas vidas temos falido muitas vezes nas nossas missões, nos nossos compromissos. Quando voltamos ao plano espiritual, nos deparamos com a realidade, aprendemos um pouco mais, nos fortalecemos, nos enchemos de ânimo, mas aí voltamos para a crosta e novamente nos esquecemos. E aí, inclusive, me lembro agora de uma lição do Vinha de Luz, de Emmanuel, denominada Porta Estreita, onde Emmanuel nos lembra exatamente isso, que quando estamos em espírito, buscando as oportunidades da Terra, nos comprometemos com a porta estreita, mas que aqui chegando, com todas as facilidades do mundo, as paixões e concupiscências, como falaria o Paulo de Tarso, que nos atraem, que nos entorpecem as potências espirituais, e aí então optamos por caminhar pelas portas largas. Voltando aqui no caso do Silvério pergunta se o seu modelo está pronto, e Manassés diz que sim, para o dia seguinte, na verdade, e parabeniza o fato de ele ter aceitado a sugestão do defeito na perna. Por quê? Porque esse defeito na perna vai fazer com que ele fique mais preocupado e que seja um antídoto ou sentinela contra a vaidade. Olha que interessante. Se ele vem com o corpo absolutamente perfeito, sem maiores preocupações, ele poderia se perder mais facilmente nas coisas da terra. Mas como ele vai vir com um defeito na perna, talvez esse senhor Silvério tenha falido na questão vaidade na outra vida, ele vem com esse defeito na perna como um antídoto ou sentinela contra a vaidade. E aí ele pergunta, quanto tempo eu viverei? E Manassés, até dando risada, diz assim, não me apareça aqui antes dos 70 anos. Então, a previsão de vida desse espírito é de 70 anos, mas muitas vezes nós antecipamos isso pelo suicídio direto ou, no mais das vezes, pelo suicídio indireto. Quando não cuidamos muito bem do nosso corpo físico, nos alimentamos de forma inadequada, temos hábitos nocivos ao nosso corpo, nos envolvemos com os vícios de toda ordem, desde a gula, passando pela bebida ou drogas mais pesadas, enfim, nós vamos nos colocando em situações de risco. Então, pensamentos negativos que vão influenciando no nosso corpo, trazendo para nós doenças físicas, enfim, tudo aquilo que poderia antecipar o nosso retorno à pátria espiritual. E aí ele fala sobre ser um completista. Aproveite a oportunidade e retorne na condição de um completista. E André pergunta, o que é isso, completista? Manassés responde para ele que completista é aquele que completa o seu ciclo aqui na Terra, cumprindo com todas as suas obrigações lá anteriormente assumidas. E que o espírito completista, uma das vantagens disso, claro, o simples fato de ter conseguido vencer o mundo, como disse Jesus, né? Não na mesma proporção, com a mesma qualidade, evidentemente,
Mas o espírito completista ele poderia escolher o novo corpo físico. E o André ainda, na sua ingenuidade, ainda não percebendo exatamente, ele está aprendendo como funciona o mundo espiritual, ele fala, poxa, mas então o completista vai querer um corpo absolutamente perfeito. E Manassés explica para ele que as mentes juvenis brincam com o fogo das emoções, mas os espíritos amadurecidos, como a de um completista, não deseja se distrair no caminho evolutivo. Ou seja, se temos todas as benesses no campo físico, teremos todas as distrações potenciais para que nos distraiam do caminho. Bom, agora estamos na sala de desenho. São pequenas telas demonstrando as peças do organismo humano, tecidos, glândulas. E aqui, André ele fica perplexo com a complexa oportunidade de renascer. O corpo humano é a mais importante moradia e o próprio mestre o chamava de templo do Senhor. Então, todo esse cuidado com o corpo humano, aquilo que já falamos anteriormente, ele reflete o amor divino para conosco e também o trabalho desses abnegados companheiros lá do nosso lar e de tantas outras colônias. Essa cena é bem interessante. Olha a complexidade dos trabalhos. Claro, o desenho foi feito mais recentemente, mas vinculado àquilo que André Luiz escreveu no livro. Vocês podem perceber aqui o que nos parece computadores, telas, computadores com múltiplas telas e assim por diante. Lembrando que esse livro foi escrito lá em 46, né, do século passado. Então, isso nos traz uma outra reflexão, que aqui nós somos ainda uma cópia imperfeita e, digamos, atrasada, né, do que já acontece lá em nosso lar. Você quer saber como nós viveremos aqui no mundo físico? Dê um pulinho lá em nosso lar e aí a gente pode vislumbrar o que é o nosso futuro. Então, nesse salão, Manassés, eles se encontram aqui, olha onde está passando. Opa, voltou aqui. Aqui onde está passando o mouse, Manassés, André Luiz e uma irmã de nome Anacleta. O Manassés explica que a Anacleta fala para o André, né, que ela é uma das mais corajosas colaboradoras por enfrentar agora uma encarnação de muita responsabilidade, de muita abnegação. E a Anacleta ela diz que não, que aquilo é apenas a responsabilidade do dever cumprido, que o dever que ela tem que corrigir. E explica, né? André Luiz explica aqui o que acontece, André Luiz explica para nós o que acontece. Na vida anterior, a Anacleta ela tinha 4 filhos, 3 rapazes e uma moça, muito bem casada, o marido com boas condições financeiras, mas ela mimou demais seus filhos. Ela tolheu a oportunidade do crescimento espiritual deles. É como se ela tivesse naquela imagem da borboleta no casulo, né, onde nós estamos ajudando a borboleta a sair do casulo mais rapidamente, e com isso ela não fortalece suas asas e tomba ao chão. Foi isso que aconteceu com a Anacleta e com seus filhos. Então, todos eles caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, e a pretexto das obrigações sociais. Perderam o corpo físico antes do tempo previsto, não foram completistas, e foram localizados em regiões inferiores. Olha que interessante, a Anacleta ela espera 30 anos, ela compreende as consequências, espera 30 anos a concessão de poder agora reunir de novo todo o rebanho e dispôs a novamente vir à Terra, ter os mesmos filhos novamente. Mas virão 2 paralíticos, um deficiente mental e a filha desajustada que vai auxiliá-la na viuvez precoce. Olha que prova difícil. Vai ficar viúva, 4 filhos, 2 deficientes físicos, um deficiente mental e uma garota desajustada, que vai ser, inclusive, quem vai ajudá-la com os compromissos da terra. É uma prova difícil para aquela que, no passado,
tinha colaborado para que esses espíritos se perdessem. Claro, cada um com a sua obra, né? Então, por isso que o rapazinho que veio paralítico, provavelmente, ele tem um motivo específico para vir assim, né? Não é uma vítima, não, é vítima dos seus próprios atos do passado, mas que como ela contribuiu, ainda que talvez de uma maneira pequena, com tudo isso, agora com um amor um pouco mais amadurecido, ela vem com a responsabilidade de recolocá-los no caminho certo, ou seja, na porta estreita. Naquela vida, eles tinham todos escolhidos a porta larga. Aqui temos mais um exemplo. A tireoide e beleza física. André comenta a surpresa referente aos serviços reencarnatórios quando outra irmã se aproxima. Depois de saudações efetivas, abre o mapa de um organismo feminino que entrega a Manassés pedindo para que ele revise seu organismo. Ela fora advertida pelos benfeitores no sentido de não se apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. Ela desejava também, como o nosso amigo Silvério, prevenir-se quanto às possibilidades de queda moral. Então, nesse caso, ela solicitou um defeito na glândula tireoide. Então, muito importante, né? Novamente, a máxima do Cristo, se teus olhos forem motivos de escândalo. Então, cada um aqui, já com algum conhecimento, com alguma responsabilidade, ele trabalha junto nesse projeto reencarnatório, no projeto do próprio corpo físico, e pedindo cada um o corpo mais adequado para a situação que deve ser aprendida, ou, inclusive, para que não se desvie daquela situação a ser aprendida. Nós temos mais um caso aqui, que é o amigo de Manassés, e esse rapaz, que no livro não fala do nome dele, cometeu um crime há 100 anos. Ele assassinou um homem a facadas e a vítima ligou-se fortemente a ele. Aquele ódio recíproco opera uma vigorosa imantação e a entidade passa a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho através de ataques sistemáticos de pensamento mortífero. Então, por conta disso, esse colega nosso desencarna com o organismo perispiritual em dolorosa situação, além do remorso que ele traz com ele. Após padecimentos retificadores nas regiões umbralinas, ele aproxima-se da vítima beneficiando-a. Então, ele desencarna com o peso na consciência, com o perispírito já machucado de tanta imantação de pensamentos negativos do seu obsessor, antiga vítima, e agora obsessor. Então, ambos ficam lá nas zonas umbralinas, purgando todas as suas chagas, e esse aqui, então, vamos dizer que ele acorda antes e vai em busca daquele que ele vitimou no passado para beneficiá-lo. Cresce moralmente, torna-se amigo dos benfeitores espirituais, mas a dívida permaneceu. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. Então, aqui a gente traz a questão 999 do Livro dos Espíritos. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que corrigir o seu passado. E aí trazemos, por exemplo, a história do próprio Paulo de Tarso, que ele não precisou de uma outra vida, né? Ele é como se ele tivesse reencarnado naquela mesma vida. Na sua primeira fase, enquanto Saulo ainda, perseguindo cristãos, assassinando irmãos, quando ele se depara com os erros, cai aos pés de Cristo e pergunta: mestre, o que queres que eu faça? Ali começa a nascer um novo homem, ainda precisa dos 3 anos no deserto para ser limpado o homem velho, depois de muito trabalho, ainda durante esse trabalho, dizendo que tem um momento lá na vida de Paulo que diz assim: o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu já não quero, esse continuo fazendo. Alguma coisa nesse sentido, não com essas palavras necessariamente, mas que depois diz que agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, é muito bonito.
Então, não necessariamente porque ele matou alguém a facadas, ele precisa vir morto a facadas. Né? Nessa nova vida, ele precisa ser morto a facadas. Como ele vem trabalhando no bem, ele apenas vai ter alguns problemas no seu corpo, mas ele não terá necessariamente não vai morrer necessariamente, desencarnar na mesma situação. Espero que estejam gostando e prosseguindo então na nossa lição. Este organismo que é daquele cidadão, vocês percebem ali que tem alguns pontos escuros, desde o cólon descendente até a alça sigmoide, né? E assim, essas palavras são de André Luiz, porque médico que era, ele compreendia todo esse assunto. E ele vai ter úlceras nessa região, logo que chega à maioridade física. A partir daí, onde estiver, carregará a própria ferida desde a eclosão da úlcera até o seu último dia na Terra. A justiça sempre se cumpre, mas logo que o espírito se disponha e precisa de uma transformação no Senhor, logo que o espírito se disponha a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo da pena. Lembra daquela frase, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando a desafinamos, estacionamos no serviço de recomposição da harmonia quebrada. Então ele vai ter essa lembrança, sempre uma dor ali no abdômen, que é uma dor que foi causada pelo seu remorso, com mais aquela imantação de pensamentos e sentimentos deletérios que ele sofreu ao longo do tempo com o seu antigo algoz. E aqui chegamos, então, na nova fase dessa nossa conversa, que é quando Herculano, que está ali mais embaixo, esperando a porta da casa de Adelino e Raquel, vai acabar recebendo André Luiz e Alexandre, que estão aqui chegando. Mas isso falaremos no nosso próximo encontro. Lembrando, então, que este é o primeiro de 3, que estamos no Centro Espírita Verdade e Luz, em Rio Claro, e que este trabalho foi feito pelo Projeto Imagem. E se você quiser adquirir esses slides ou outros, existem outros, vários lá, junto com o nosso Américo Sucena, clique no www.projetoimagem.com.br. E no nosso YouTube você deixa seus comentários e inscreva-se no canal. Comentários, inclusive, de alguma dúvida, alguma questão que ficou pendente, algum complemento que você entenda que deixamos de falar aqui, contribua, nos ajude aqui a melhorarmos um pouco mais. Agradecemos a sua audiência e marcando já então o encontro no próximo episódio, que retomaremos a partir da casa do Adelino e da Raquel, e é uma história muito bacana da gente ver. Encontro vocês já já.